E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bate-Pop AE Ciência em Play, um podcast de ciência produzido pela Agência Escola da Universidade Federal do Paraná. No próximo dia 1º de abril, o golpe que instaurou a ditadura militar do Brasil em 1964 completa 60 anos. Por mais de 2 décadas sob esse regime que abalou, claro, todos os setores da sociedade, mas de maneira especial a imprensa. O episódio de hoje do Bate-Pop vai discutir esse cenário que deixou tantas marcas e marcou a vida e a carreira de tantos jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, tantos profissionais que trabalhavam nesse período na comunicação. O tema do nosso episódio, o recorte, que a gente vai focar aqui, foca especificamente em 2 caminhos que uma parte dessa imprensa tomou nesse período. 2 caminhos bem diferentes um do outro, que a gente escolheu chamar aqui nesse episódio de sagrado e profano. Mas tudo isso você vai entender e saber mais daqui a pouco no Bate-Pop. Eu sou Rodrigo Matana, estudante de jornalismo e bolsista da Agência Escola, e eu tenho a alegria de mediar essa mesa ao lado da professora Juliana Barbosa, a Prof. Ju, que é professora do Departamento de Comunicação aqui da UFPR e professora bolsista da Agência Escola. Oi, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Bate-Pop AE. Como vocês podem perceber, hoje nós temos um tema muito interessante e para isso nós vamos dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Nós temos hoje aqui conosco o professor, pesquisador e extensionista José Carlos Fernandes, o Zeca, que é jornalista há 35 anos e é também professor aqui do Departamento de Comunicação da UFPR. Ele também é pesquisador da memória, do jornalismo e da imprensa. Além dele, a gente conversa também aqui com o André Justus. Ele que é jornalista, publicitário, pesquisador das áreas de memória, fotografia e história. E também é orientando de doutorado do Zeca, no programa de pós-graduação em comunicação aqui na UFPR. Bom, Zeca, já vamos começar aqui então com as perguntas, né? Para a gente começar e contextualizar, você tem muitas pesquisas aí na área de memória de imprensa, né? E quais temas nessa área e veículos você e seus orientandos estão pesquisando no momento, né? E quais foram os principais achados de vocês nesses trabalhos aí de investigação científica? Bom, a gente foi em 2012, nós fomos convidados para colaborar na Comissão da Verdade, né? A universidade, a gente viu a metodologia deles e tal, e não nos adaptamos muito bem. Aliás, quase ninguém se adaptou com aquela metodologia. E daí foi o start para a gente começar um trabalho sobre o jornalismo durante a ditadura militar, porque já tinha uma história armada, né? A história armada era que o jornalismo do Paraná foi chapa branca. E nós partimos do princípio de que onde tem jornalista tem alguma forma de resistência. Discordando desse clichê que se formou, ele foi reafirmado por muitos jornalistas veteranos, inclusive, e tal. E foi muito interessante. Começamos uma série de entrevistas, primeiro com pessoas que estavam nas redações entre 64 e 76, e hoje esse acervo, que já tem então mais de 10 anos, ele conta mais ou menos 40 entrevistas em níveis de profundidade e tal. E foi dali que emergiram alguns temas que acabaram sendo pesquisados por mim, pela professora Miriam, Del Vecchio, alunos em TCC, né? Então, para sintetizar, por exemplo, mulheres nas redações, né? Emergiu dali, porque esses entrevistados falavam que a primeira geração de mulheres chegou na redação nos anos 60, das formadas em jornalismo e que frequentavam a redação, né? Porque antes as mulheres não frequentavam as redações, porque não era um lugar para uma moça de família, né? Digamos. Emergiu dali também a resistência nos espaços de entretenimento, que é um tema pouquíssimo estudado, né, que como você não podia publicar nas redações, você publicava nos encontros nos bares e tudo mais. Publicava não, você contava para outro colega. Emergiu dali histórias bem particulares, por exemplo, o destino das 5 mulheres paranaenses que estavam em Ibiúna e foram presas no presídio de Tiradentes. Também emergiu dessa pesquisa e gerou um livro, né, como outros trabalhos. E foi dali que surgiu, então, o que a gente está pesquisando hoje, o jornal Panorama, de Londrina, que foi em 75, no finalzinho, né, quando começa ali a miragem democrática, tentando fazer justiça a essa experiência absurdamente incrível, né, de um jornal com os melhores jornalistas do Brasil, no então sertão paranaense,
né? E os 5 anos, que é o que a gente também está fazendo agora, do jornal Última Hora, aqui em Curitiba, um jornal apedrejado, né? Talvez no dia 13 de maio de 1964, né? Por estudantes secundaristas, e encerrando o único jornal que tinha alguma forma de oposição aqui ao governo militar. E foi desse percurso que emergiram nas conversas um fato muito curioso, daí acho que entrou o André, né? Os jornalistas que foram caçados ou que foram impedidos de trabalhar, ou foram embora, né? Ou foram trabalhar na Grafipar, que vou falar outro diferente, ou foram trabalhar na Voz do Paraná, que era um jornal de igreja, com tendência de direita, mas que aceitava os temas da igreja progressista. Os indígenas, os pobres, as mulheres, a opção preferencial para os pobres, esses temas apareciam lá. Boias Frias, grandes temas ali daquele período. E uma outra turma foi para a Grafipar, onde se faziam muitas revistas pornográficas, mas os textos que vinham juntos eram textos de alto gabarito e revisados por grandes intelectuais aqui da cidade, que secretamente faziam a leitura desses textos. Era a turma do desbunde, que achava que o regime militar não era só uma questão política, passava pelo corpo, passava pela repressão dos costumes, e que era preciso também romper isso, né? A famosa frase que a Marta Suplicy disse alguns anos depois: a revolução passa pela cama. Se não houver igualdade ali, não vai haver em nenhum lugar. Essa frase ela disse em rede nacional, né? E era a síntese da turma que foi para a Grafipar. Não sei se eu consegui resumir bem, mas... Sim. Ô, André, e como que foi na prática o caminho que vocês traçaram até chegar a Grafipar, até chegar nessas revistas? Inclusive, se você puder falar de quais são as revistas foco da pesquisa de vocês no momento. Perfeito. Na verdade, eu conheci o Zeca quando eu fiz uma disciplina como aluno especial aqui no programa. Foi uma disciplina online até. E eu me questionava muito, assim, porque sobre essas mídias gráficas, essas mídias impressas, quer dizer, né? Porque quando a gente faz a faculdade, a gente ouve muito falar do Lampião da Esquina, né? O famoso Jornal do Rio de Janeiro. Mas eu me questionava muito, né? O que teve no Paraná nesse período, né? E acho que toda pesquisa surge a partir de um problema, né? De uma indagação. Né? E foi isso que eu dividi com o Zeca numa conversa online. A gente não se conhecia pessoalmente ainda, e que eu, né, queria trabalhar alguma mídia impressa, né? Mas eu não estava achando nada, até cheguei, né, no Somos primeiro, num jornalzinho que tinha, e o Zeca falou assim: olha, tem alguns materiais aqui, né, tem algumas revistas que fazem parte da Grafipar, eu estou fazendo um trabalho, e foi aí que eu conheci a Rose e a Ponto de Encontro. Na verdade, a Ponto de Encontro eu conheci primeiro, né? Foi o primeiro match que eu tive aí nessa produção aí da disciplina, que acabou virando meu projeto daí, né, de doutorado. Então, as duas revistas é a Rose, né, que ela surge ali em 79, né, 78, 79, né, e ela é uma revista que, na verdade, ela é voltada para o público feminino, né, ela é voltada para as mulheres, mas a partir da edição 50 ou 51, não lembro certamente, bem certinho, mas é 50 ou 51, ela começa a ter um outro foco que é voltado, né, para o homossexual. Né? Voltado para homens gays, então tem essa mudança aí entre as edições. E a Ponto de Encontro é uma história até engraçada, porque eu acabo conhecendo nessas conversas, esses diálogos com o Zeca e com a Monique também, que é uma colega nossa. Eu conheço a Peteca, né? Que é uma outra revista da Grafipar, e que recebia muitas cartas, né, Zeca? Ela recebia muitas cartas, né, de leitoras, e isso acabou gerando um movimento ali dentro que... Pô, a gente tem um viés legal aqui, né? A gente tem uma dinâmica muito grande com esses leitores. E a Ponto de Encontro, ela tem muito essa ligação, né? Porque é uma revista que ela mesma se auto-intitula como trissexual, né? Porque ela é dividida em 3 partes. Então a gente tem a primeira parte que é voltado para as mulheres heterossexuais, a segunda parte voltada para homens heterossexuais, e a terceira parte, que é o que me interessa dentro da minha pesquisa, é a parte que eles chamam de elo, né, que é voltado para homens e mulheres homossexuais, né? Então, assim, por isso que eles chamam de trissexual, né? Isso numa época bem antiga, né? Bem antes dessas discussões que a gente tem hoje. Com certeza. A gente brinca, né? Será que ditadura, né? Será que a gente brinca com um termo neutro, né? Elo, né? Mas, de fato, eles têm essa última etapa ali, é uma parte mais reduzida mesmo da revista, Ponto de Encontro, a partir dessas breves análises, né, que eu tenho feito, mas que é realmente focado aí para esse outro público. Sim.
Antes da gente partir para o lado sagrado, tem um atravessamento pop aqui que a gente anotou, que é o livro 1968, O Ano que Não Terminou, que é do Zuenir Ventura. Isso. E tem uma cena desse livro que eu acho que é a invasão do Jornal do Brasil, se não estiver enganado, que foi retratada naquela novela Senhora do Destino, não sei se vocês conhecem. Sim. A cena que eu já ouvi até o próprio Aguilar era no Correio da Manhã. Ah, Correio tá. da Manhã, que foi invadido em 67, era da Neomar Bittencourt, jogaram uma bomba, porque foi um jornal que promoveu o golpe, ele fez 2 editoriais pedindo que o Jango saísse, mas no dia seguinte, na semana do golpe, o Carlos Heitor Coni, que trabalhava lá, começa a fazer uma campanha contra os militares. Eles se colocam uma semana depois na oposição. E o jornal vai sofrer... Ela eles quebram o jornal, a Neomar Bittencourt vai embora, foi vivida pela Maria Gabriela na novela, né? É muito interessante essa história. Tem um texto do Rui Castro que diz assim, para o Correio da Manhã com uma lágrima. Um dos textos mais lindos e apaixonados sobre jornalismo, que ele conta a experiência dele como jovem repórter, aos 19 anos, no jornal mais maravilhoso que o Rio de Janeiro podia ter, porque o Nelson Cavaquinho tomava cafezinho na frente, né? Autor do verso Tire Seu Sorriso do Caminho, um dos, né, Ju? E ele conta isso, mas para o Correio da Manhã com uma lágrima, que foi, assim, um jornal vitimizado mesmo pela ditadura, né? Uhum. E tem o lado sagrado também, né, que o Zeca já comentou. Isso. Então, a gente já falou um pouco do profano, né? Agora vamos falar um pouco do sagrado, né? Então, se de um lado a gente tem os jornalistas, né, que se juntaram à Grafipar, e essa produção que trazia essas questões, né, do erotismo, teve a outra parte também da imprensa que foi por um caminho um pouco diferente, né? A comunicação religiosa. Como é que foi isso, Zeca? Então, não, eu acho que a nossa pergunta inicial, a nossa indagação inicial de que não é possível que tantos jornalistas tivessem se acomodado, né, numa cidade que tinha uma Teresa Urban, que tem um Milton Weller, por aí vai, a lista de jornalistas resistentes, sentiram na pele, né? E eles... É uma história muito curiosa, ela foi retratada num livro do Diogo Antonelli, e eu já tinha escrito e trabalhado a história da Voz do Paraná, porque meu pai era dono de banca de revistas, né, gente? Então, muitas dessas coisas foram muito vivas para mim. Eu via as revistinhas da Grafipar serem recolhidas, o meu pai guardar embaixo do balcão, ou as pessoas colocavam dentro do jornal, compravam, daí faziam assim para o seu Fernandes ver, e fechavam, daí ele cobrava, porque a Polícia Federal baixava e levava tudo mesmo. E a Voz do Paraná, que foi comprado pelo Dr. Roaldo Keller, né? Era um médico desse que fazia chapas de pulmão e tudo mais. E ele era da igreja, foi de uma congregação, é uma história longa, mas aí ele começa a receber esses jornalistas como o Milton Weller, a Teresa Urban, que não tinham lugar para trabalhar em Curitiba, porque eles estavam fechados. E era um jornal que ninguém prestava atenção. Ele deve ter feito lá o controle dele, de temas, mas ele adotou todos aqueles temas que foram aparecer mais anos depois, que a gente chamou de Igreja de Puebla, né, por causa da Conferência de Puebla em 1979, que fez a opção preferencial pelos pobres. E é muito interessante, além de bonito, né, a Voz do Paraná, o Celso Nascimento depois vai ser o diretor do jornal, outros profissionais que trabalharam lá, o professor, fugiu o nome agora, desculpa, credo, que vergonha. E eles tinham, você olha lá, a Elza, né, de Oliveira Filho, que trabalha hoje na UTFPR, um dia ela disse assim, que alegria, foi o lugar em que eu pude falar mal da Coca-Cola, né? Porque tinha aquela coisa da Coca-Cola como símbolo do americanismo. Mas assim, matérias sobre indígenas, matérias sobre sem terra, reforma agrária, né, que é um tema tão premente no Brasil e tal. Então eles conseguiam publicar, e para eles foi um refresco aquilo, porque o que o jornalista quer é publicar. Então, os temas sociais eram bem-vindos ali na Grafipar. É lógico que depois esses jornalistas migraram, né? A Elza se torna a correspondente do Globo, a Teresa Urban também vai fazer para o Estadão e outros jornais grandes freelas, uma história à parte que agora está sendo biografada pela Liliana Lavorati, está quase terminando, a história dessa grande figura da resistência no Paraná, que é
a Teresa Urban, mas eu posso garantir para vocês que a gente encontrou muitos testemunhos de pessoas que passaram pauta para os colegas, que fizeram alguma forma de resistência, e inclusive trabalhar num jornal que permitia que os temas sociais aparecessem, né? Que era a Voz do Paraná. Assim. Hoje a gente conhece vários grandes veículos de fé, né? Se dá para dizer assim. Eu queria saber se você acha que essa mídia forte, cristã, tem relação com essa época, se começou aí essa união de profissionalização do jornalismo com o conteúdo de fé no jornalismo também. E, Rodrigo, eu acho que eu vou seguir o que eu já li por aí, né? Que nós devemos ainda, academia, tal, um grande estudo sobre a questão religiosa, não só porque tem a questão dos livros religiosos também, a leitura de livros religiosos. Quando você pensa que o Ágape é um livro que teve, a última conta que eu vi, 15 milhões de exemplares. Fora o Ágape, ele só fica atrás da Bíblia. Então, quer dizer, a gente não entende muito. Essa semana, às vezes eu converso com os alunos que estão fazendo estágio, ou na Evangelizar, na Rede Vida, quando acontece, e eu fico impressionado com o tamanho. Né, agora eu chego em casa, minha mãe já me conta coisas que ela viu. A Rogéria Holtz dando entrevista na Evangelizar. Elas estão se profissionalizando no sentido também das pautas e saindo. Mas eu não consigo ver a relação, sabe, entre a experiência da Voz do Paraná, que também foi uma experiência negligenciada na hora da gente pensar a resistência, por ser um jornal católico. Né? A gente não pode esquecer da esquerda católica, né, gente? A esquerda católica foi fundamental na democratização do país. Um Dom Helder Câmara, entendeu? Dom Pedro Casaldáliga, vamos pensar em todas essas pessoas incríveis e que fizeram um movimento ecumênico. Então eu vejo eles ali, mas eu vejo como um movimento que com o tempo ele se esgotou, porque esses jornalistas saíram da Voz e a Voz faliu, entendeu? Tinha também todas as questões do Dr. Roaldo, ele envelheceu, né, e tudo mais. Eu ficaria por aí, mas não vejo essa relação. Tenho algumas hipóteses sobre o avanço do religioso, né, mas não vejo a relação. Entendi. Ô Zeca, mas vamos ver se tem uma outra relação que você considera ou não, né? Pensando ainda, né, nessa questão da imprensa que trabalha com essa pauta mais religiosa, você, além de jornalista, foi seminarista, né? Isso. Da Congregação dos Missionários Claretianos, é isso? E por conta disso, esses temas eles são mais familiares para você? Não, eu acho que a gente acaba tendo atenção, né, pelo lugar das igrejas, o potencial que elas têm, a influência que elas têm, o fato de que elas viram conversa, faz com que tenha uma fixação maior da informação. Mas assim, a gente olha, eu, no começo do fenômeno Padre Reginaldo, eu tive o prazer como repórter de cobrir, inclusive o movimento urbano que ele gerou, porque ele mexeu com um lado da cidade que era chamado de Baixo Centro, né? Era a área do centro mais degradada daquela região do Guadalupe, né? Então, assim, como que a religião mexe com o urbano, né? Pode mexer com a educação e com uma série de coisas por causa dos espaços que ele tem. Então, eu acredito, sim, o fato de ter chegado até a faculdade de teologia te imprime um olhar, mas há uma inquietação também de que a gente aprendesse, de alguma maneira, nas ciências humanas aplicadas, a considerar o movimento religioso. Acho que a gente está muito atrasado em relação a isso, né? Hoje a gente tem poucos trabalhos, por exemplo, de pesquisa de mestrado e doutorado. Temos agora o Kevin, uma referência em comunicação e religião, que chegou no nosso programa, né? Foi muito bom isso, mas eu acho que são poucos porque ou as pessoas não querem ser vinculadas a isso, elas não querem se ver... É que nem coluna social, ninguém quer ser o doutor em coluna social, né? Ninguém estuda coluna social, né? Há pouca gente estuda comunicação e religião, e esse fenômeno está aí, está empregando nossos alunos, né? Que estão se formando em jornalismo e encontraram nesses lugares um espaço de trabalho, né? Antes você tinha falado em livro, e tem um livro chamado Batismo de Sangue, que virou filme depois em 2006, não sei se você assistiu. O livro é um clássico, né? Daquele momento sobre a repressão, né? do Frei Tito, que depois acaba se suicidando, e mostra o episódio de Biúna, né? Os estudantes vão para esse congresso, né?
Ironicamente, a senha para saber quem estava no Congresso ele estar com a revista Veja na mão. Veja como a Veja já teve outro desenho, né? Sim. E foi reprimido, todo mundo foi preso, todo mundo sabe. Mas o livro ele foi muito lido, né? Do Frei Beto, porque vai mostrar a experiência da cadeia dele. E é um dos filmes que eu amo, assim, no cinema. Acho muito importante, inclusive, porque mostra a presença dos meganhas, por exemplo, da repressão dentro do Jornal da Tarde, né, que é um assunto que agora veio à tona novamente com uma comissão que investigou a participação de alguns jornais na repressão. Né, uma comissão muito bem feita, inclusive comandada por um ex-mestrando nosso, que é o André Bonsanto. Né? Então eu acho que a memória da ditadura tende a ser esquecida, a gente sabe disso, né? Tende a ser apagada. O brasileiro, não sei se vocês me permitem, eu tive uma vez o prazer de ver o Skármeta, né, que fez o autor do Carteiro e o Poeta, tinha outro nome, e ele veio no Brasil, uma época quando estava estreando Que é Ex-Companheiro, numa feira do livro, e ele dava pulos, um homem assim, vermelho, suarento, ele dizia, como é que vocês permitem isso? Como é que vocês permitem tirar sarro desses jovens? Ele não usou tirar sarro lá. Desses jovens que lutaram pelo país, pela democratização, vocês aceitam muito fácil, porque os argentinos e chilenos não aceitam. Né? Eles vão, não sei agora se não aceitam, mas muitos argentinos não aceitam. E vão lá e batem panela todo ano. E a gente foi assim deixando essa tirania e essa tragédia no apagamento. Né? E ele dizia, como é que vocês suportam, como é que vocês fazem isso? Mas é uma resistência. Você sabe que mesmo quando o André entrou, eu tinha medo que, por ser um trabalho ligado à história, e muitas pessoas, será que já foi isso? Será que interessa? Aí a gente reforçou, né, André? Mas é uma rede. Hoje você tem uma rede de pessoas estudando sexualidade e repressão, e entra a ditadura ali como esse elemento dúbio, né, André? Dúbio porque eles viviam da pornografia e reprimiam ao mesmo tempo, né? E acho que o mais interessante dessa rede, né, que é um dos objetivos, né, Zeca, que a gente tem de, né, anexar o Paraná, né, essa parte aqui, né, dentro dessa rede, né, é que a gente vai percebendo que existem redes, né, em cada canto aí do país que também estão pensando, né, a mesma coisa. Então é importante a gente parar para olhar, né, olhar para trás, procurar, trabalhar com memória não é fácil, né, não está disponível ali tão, né, de uma forma tão simples. Mas eu acho que o lado prazeroso disso é essa busca, esses contatos, esse networking, que a gente vai pensando, né? A gente conhece muito, né, essa dinâmica ali, né, de Rio, São Paulo, mas a gente está conhecendo a nossa história, né? E tem outros locais do Brasil que estão conhecendo também, né, estão trabalhando, estão revisitando essas outras histórias, outras memórias, né? Eu lembro aquela frase do Michael Moore, né? A liberdade, a democracia, tudo virá quando você encontrar, não é numérico. Quem foi aquele que sofreu o pior impacto, né? E o impacto sobre a comunidade LGBT é uma coisa absurda, né? Nesse período. Né? Agora tem pouca coisa. A gente tem até uma ideia, né, de formar já uma biblioteca Grafipar, por exemplo, para consolidar esse caminho com a monografia da Munique, que foi orientada pela professora Cláudia. Tem uma dissertação na UTFPR, um doutorado a caminho do Leandro Santos, orientado pela Marilda, né, pela professora Marilda Queluz. Agora o trabalho do André e as coisas que estão esparsas, artigos, trabalho da imprensa, como esse da Revista Helena, que a gente fez. Então, assim, vamos tombar a Grafipar para que as pessoas... E só um detalhe, não sei se vocês sabem, um curitibano jamais deixaria de falar isso. A Grafipar, a Rose só se a gente errar, né? Ela é anterior ao Lampião. Só que é lógico que o Lampião teve um impacto imenso no eixo Rio-São Paulo, né? Que isso faz dele realmente o pioneiro. Mas a gente diz, a gente estava fora, né? O Paraná estava fora desse eixo. Explodiam bancas de revista, o comando de caça aos comunistas. Né? Então essas revistas estavam sempre num estado de tensão. E a gente fala muito da dinâmica de ser a primeira revista, né? Não o primeiro jornal, mas a primeira revista em si, né? Eu não sei se a gente destacou o suficiente, mas a editora Grafipar é de Curitiba, né? Isso. Foi de Curitiba, totalmente fora do eixo Rio. Então, tem uma história curiosa, posso resumir assim? Com certeza. A Grafipar era uma editora de uma família libanesa de origem muçulmana mesmo, que fazia uma enciclopédia da história do Paraná. Inclusive você encontra ainda muito por aí essa enciclopédia, se não me engano, 5 volumes. E o Farouk Al-Khatib, que era um dos herdeiros, ele vai para São Paulo para alguma reunião de trabalho e fica impressionado como as revistinhas do Zéfiro, que eram revistinhas pornográficas, é uma história muito conhecida, de um anônimo, né, que só foi revelado
pela revista Playboy, né? Depois pelo... Como é que é o repórter esportivo lá, o famosão? Ele que descobriu, já lembrou o nome dele. E ele viu que perguntava para os donos de banca de revista, mas dá lucro? Ele falou, não, se vender 30%, se pagou. E daí ele convenceu o pai. O pai ficou, coitado, teve dificuldades com a comunidade libanesa em Curitiba e convenceu o pai que fazer revistinhas era muito mais lucrativo do que fazer enciclopédias. E a ideia do Faruq não era, em princípio, ele até escreveu um livro já sobre a experiência dele, né? Ele é uma figura interessantíssima, mas aconteceu que na medida que ele foi recebendo o Nelson, o Padrella, esses jornalistas mais ligados ao desbunde do que propriamente a luta armada, aquela coisa, foram trazendo para o Paulo Leminski, a Alice, e foi trazendo uma turma o mais legal, cabeça aberta, que sabia que tinha que mexer com os costumes. E daí eles chegaram, né, André, 1,5 milhão de cópias mensais, 65 revistas. Se elas não vendessem 30% no primeira... Eles cancelavam, sabiam que tinha que vender 30% para permanecer. E eram assim, tudo que você pode imaginar, principalmente quadrinhos, né? Quadrinhos eróticos passaram da pré-história, passaram no faroeste. Eu ia perguntar justamente quais eram os temas das revistas, porque tem muita coisa diferente. A Grafipar ela é muito famosa pelos quadrinhos, na verdade, né, Zé? Ela tem muito quadrinhos. Na academia em si, a gente encontra muitas produções sobre os quadrinhos, né? Então, agora que a gente está indo para um lado do entretenimento, da informação, mas ela é muito famosa de fato pelos quadrinhos. Ela tem vastas produções, né? Das 65, a maioria eram quadrinhos eróticos. O Padrella era o roteirista de muitos deles, fotonovelas, eles faziam. E daí, no meio, vieram as revistas, né? Revistas com a linguagem de revista, que vai ser a ponto de encontro, que era só com as perguntas que os leitores faziam. E eram perguntas assim, tenho atração por homens, isso é uma doença, né? Eles tratavam desses temas que eram por cartas mesmo. E tinha um correio elegante também, porque num evento, eu encontrei um professor da Federal de Minas Gerais, eu fui com a Agnes, uma outra aluna nossa que estudou a Grafipar, ele cutucou e falou assim, que legal, a Ponto de Encontro, eu fui meu primeiro namorado, foi graças a Ponto de Encontro, que chegou lá em Belo Horizonte. Então, num período de grande repressão dos corpos, dos costumes, essas revistas, e daí tem a Peteca, cujo nome é autoexplicativo, né? Dizem que a peteca foi inventada em Curitiba, eu não sei se é verdade, o brinquedo, mas a peteca ali era uma coisa maliciosa, né? E a peteca era uma revista que a Monique estudou como a revista tratava o orgasmo, por exemplo. E o que nos impressionou, no caso da Agnes Amaral, por exemplo, ela foi procurar como é que as lésbicas eram maltratadas nessas revistas, porque tem toda aquela ideia hoje não sobreviveria. Tem uma revistinha que você abre, imagina. E a moça chega na casa do rapaz e ele espanca ela. E a próxima pergunta era justamente isso, assim, né? Em torno de... Vai ficar difícil. Como que esses conteúdos dessas revistas, vocês acham que eles seriam vistos hoje? Né? Porque você falou justamente assim... Só, antes do André falar, a Agnes se surpreendeu que, tirando o vocabulário, uma coisa ou outra, o tratamento para a lesbianidade era sensacional em 1970, nós pegamos revistas daquele período, porque elas traduziam artigos internacionais e porque eles tinham uma consultora, uma delas inclusive é a Zeli Bassetti, a primeira mulher feminista de Curitiba, que olhava os textos e dizia, não, isso aqui é retrógrado, não publica. Ela traduzia e dizia, e o Paulo Venturelli, né, que sempre foi um professor da Federal aposentado, muito ligado às questões de sexualidade, homossexualidade, né, estudou o primeiro estudo sobre o bom crioulo, né, do Caminha, dele, o primeiro romance homossexual brasileiro, e essas pessoas, os dois e outros, colaboravam numa espécie de um controle editorial do que escapava à parte que é medonha, né, são os quadrinhos e as fotos, de nudez e tudo mais, mas lá no meio tinha um artigo super elucidativo. Desculpa, André. Não, acho que dá pra gente, né, acrescentar aqui, porque é uma pergunta, pensando hoje em dia, né, nessa contemporaneidade, né, não sei, assim, talvez nessa dinâmica que a gente tem, que o Zeca citou, dessa paquera, né, porque assim, na Ponto de Encontro, as 3 sessões tinham sessões de paquera mesmo, né, então existia lá, por exemplo, cada sessão tinha 4,
tinha 40 cartinhas, 30 cartinhas que era procuro homem loiro, alto, discreto, né? Com outros termos também que eles acabavam utilizando na época, né? E era assim, né? E às vezes a gente tinha, né? Quero me comunicar com fulano que mandou na edição passada alguma coisa, né? E passava o endereço, né? 1.600 cartas. Era muito. 1.600. Então, assim, isso é uma das coisas que mais chama a atenção, né, Zeca? Porque muitas pessoas consumiam essas revistas, né? Mas por que a gente não fala delas? Porque a gente, né? Será que outros estados, outras regiões eu não conhecia, eu sou do Paraná, mas não fazia ideia, né, da ponto de encontro. Não tem nem um número na biblioteca pública, nem na biblioteca nacional. Nem a família Alcatibe. É um apagamento. É um apagamento. É como se não existisse. Na biblioteca eles falaram, esse tipo de coisa não tem aqui. Né? Assim, como eu falei, uma revista feita no Paraná. Procurei na Biblioteca Nacional, tem um ex-aluno nosso da PUC que trabalha lá. Impressionante, não tem nem um número. E quem tem a coleção completa é o Nelson Padrella, que foi o jornalista que trabalhou lá, completa mesmo. Ele tem tudo num apartamento, né? Que você vai andando entre as pilhas de revista. Da importância da ciência, né? De fazer esse resgate, essa investigação, trazer à tona, ressignificar essas histórias todas, né? Acho que é o olhar, né, Ju? Tipo, é realmente olhar para aquilo que ninguém está olhando. É que se alguém não... Acho que memória tem muito disso, né? Por isso que eu sempre gostei muito da memória, desde o mestrado, porque alguém precisa olhar. Se a gente não tiver alguma mente inquieta ali, né? No meu caso, eu tinha a mente inquieta com alguns apontamentos, mas foi o Zeca que me apresentou, né, a Grafipar. Se eu não tivesse tido essa dinâmica que a academia me ofereceu de fazer uma disciplina, né, com o Zeca, talvez eu não conheceria, talvez meu projeto de doutorado seria diferente, né? Então, assim, e ainda bem, né, que ele me apresentou, porque são produções muito ricas, né, que dizem muito... É memória, né? Então, como assim a gente não vai apagar, né? No sentido assim, vamos deixar sumir, desaparecer, sendo que tem acho que o exemplo claro que eu sempre uso agora, né, quando me pergunto, né, é a experiência que o Zeca teve no evento lá, né? De chegar alguém e falar assim, meu primeiro namoradinho foi por conta da Ponto de Encontro. Não é alguém aqui do Paraná, do Sul, é alguém bem distante, né, que compartilha essa história. Então, isso mostra também a dimensão que as revistas da Grafipar tinham, né, que não ficavam apenas aqui no Paraná, né, que elas iam para outros lugares. Falando dos tabus também, tem até uma questão de saúde envolvida, né, que coisas sobre as quais não se podia falar e a revista ia além da pornografia, do erotismo, falava de saúde, de comportamento. Sim, isso é uma coisa interessante, né, conversando com o Zeca, né, eu gosto, tem um trecho que o Zeca trabalhou num artigo nosso, que ele fala assim, né, não tinha para quem essas pessoas tirarem as dúvidas, né? Eles não tiraram dúvida na escola, na igreja, né, então eles iam tirar dúvida na família. Na família. Eles iam procurar a revista, porque era ali que eles podiam tirar dúvida. Então, ia falar sobre, né, aqui tem esse exemplo, né, essa era a divisão do ELA, né, voltado para as mulheres heterossexuais. Mas, tá falando sobre sífilis, né? Sim. Então, assim, eram dúvidas que surgiam, por exemplo, no ELA tem muitas pautas que é sobre a AIDS, sobre HIV, né, sobre o casamento, né, homossexual. Então, assim, com quem que eu tiraria essa dúvida? Tinha Google, né, para fazer esse tipo de pesquisa. Tinha também literatura, né, André? Isso era bem interessante, Perfeito. porque muitas pessoas escreviam contos eróticos ou contos pornográficos e não tinham onde publicar num período que a ditadura ainda tirava livros, né, e ela estava deslocada, então fora do eixo Rio-São Paulo. Tem um detalhe curioso, gente, que é assim... Até faleceu agora esse senhor. O Faruque, ele adora contar essa história. Ele desceu no aeroporto, sabe aquele dia que Curitiba fica gelado e que você diz, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E ele encontrou um senhor, né, negro, com uma roupa branca, assim, bem fresquinha, tinha vindo de um lugar quente, tremendo. E o Faruque desceu num voo ou com ele, encontrou no aeroporto aqui em Curitiba e falou, não, o senhor quer ir comigo, eu levo o senhor numa loja para comprar uma roupa. E eles ficaram amigos, esse senhor era simplesmente o censor mandado pela Polícia Federal para ver, porque eles tinham que mandar as revistas para Brasília. Então ele veio aqui, acabou ficando aqui e ele avisou lá que ele faria despachar as revistas ou não. E daí eles tiveram mais liberdade, não podia ter piada de padre,
de militar, né? Não podia colocar o padre militar na cama, por exemplo, ou vice-versa, qualquer das posições que fosse. Nem podia mostrar dois peitos, só meio peito, nem uma nádega inteira, só meia nádega. Isso era a regra, né? E eles, seguindo a regra, eles conseguiam publicar sem ir para Brasília, o que deu para a Grafipar uma liberdade, porque eles não, todos os outros estavam lá esperando em Brasília, sentados, para ver se liberava. Se ia passar, né? Não ia, né? Não ia. E aqui passava e vendia nas bancas de revista. Né? Acho que por isso que quando a gente pega, né, a gente vê uma edição, né, a gente às vezes fica perguntando, meu Deus, como é que isso, né? Passou, né? Passou, né? Como é que isso estava sendo ali comercializado, né, divulgado? E até que a gente descobre essas histórias de bastidores, né? Mas só uma coisa que é bem interessante nessas histórias, porque a gente fica muito... É importante ver quem foi vitimizado e tal, mas encontrar a reação é muito legal. Quando a gente foi com a pergunta qual foi a reação que os jornalistas deram, a gente encontrou esses dois mundos. Mesmo num espaço que tinha erotismo, pornografia, a informação estava lá. Né? Alguém brigou pela informação ali. E isso é muito a ética do jornalista. Né? Agora eu vejo colegas que estão em trabalhos tão diferentes. Né? Uma ex-aluna nossa está fazendo uma página na internet, ela está avaliando as praças de Curitiba. Ela já trabalha com direito, ela já não está mais no jornalismo. Mas ela tem um filho pequeno e entende que as nossas praças não são seguras para crianças. Ela foi lá e criou uma avaliação, ela dá nota para cada praça, aponta. É uma força, né? É uma força o direito à informação. E tá lá, né? O jornalismo estava na Voz do Paraná e estava. E acho que é uma coisa que eu lembrei agora, né? Que muitos desses trechos aí, dessas colunas que tinham, que traziam informação, né, Zeca? Também vem de dúvidas de cartas, né? Então a gente vai pegar um trecho lá que vai dizer assim, hoje a gente vai falar sobre HIV porque, né, fulano, ciclano mandou uma carta. Então, assim, isso acontece muito, né? Essa questão, essa que é uma aproximação também, né? De citar ali que, né, foi um leitor, né, que escreveu para a revista porque ele tem essa dúvida, né, e virou pauta daí para essa reportagem, para esse conteúdo. André, tem uma curiosidade. Ai, meu Deus. Não, o trabalho de vocês, né, ele fala desse sucesso, mas também fala da queda da Grafipar, né? E quais foram as razões para o fim da editora e que legado você considera que ela tenha deixado? As razões para o fim, ela termina ali, a gente tem, né, em 83, né? Quando ele vai, o Faruk dá um pulo do gato, assim, ele decide, foi representante no Brasil da Penthouse, né? E ele, por motivos financeiros e tal, ele vai abandonar esse processo de muitas revistinhas e vai investir numa revista que poderia competir com a Playboy. Maior, né? Gente, se tá aí um assunto que é tenso, é esse das revistas, né? Das revistas, quando você... O Juca Kfouri, que eu queria lembrar. Quando você pensa que o Juca Kfouri trabalhava na Playboy, gente, né? E foi um grande trabalho, mas a Penthouse não sobreviveu no mercado e o Faruk foi para outro campo, né? E continua trabalhando ativo até hoje, aos 76, 77 anos. Nessa área ainda ele continua? Nessa editora, ele tem uma editora de revistas para trânsito. Ele chegou a ser sócio aqui num empreendimento do Maurício de Souza. Né? E agora, é muito lindo ele agora, assim, na idade que ele está descobrindo que a Grafipar foi maravilhosa. Ele falou isso para mim, eu não consegui enxergar. Ele fez uma aposta. Mas tanta gente me procura agora para dizer, e aí eu estou enxergando. Eu achava que era um negócio lucrativo. Diz que era chamada a Casa das Bonecas, né? A redação, né? Onde ficava o Nelson, os dois Nelson, Padrella. E ali ele estava, e já era chamada Casa das Bonecas, e disse que tinha um imaginário na cidade de que era um lugar em que mulheres nuas andavam pela casa. Que deve vir aquela questão, né, do que tem aí por trás. Imaginário, ele se diverte muito com isso, mas é bonito ele ver ele descobrindo tanto que ele escreveu um livro para a Senac, de pessoas que têm uma grande experiência no mundo financeiro e administrativo, e ele escreveu a história dele com a Grafipar como um case, assim, digamos, de alguém que percebeu um fenômeno que estava acontecendo na rua das compras das revistinhas do Zéfiro, né? E vai fazer isso numa cidade deslocada e vai ter um Paulo Leminski como seu colaborador, né? Alice Ruiz. A Alice, inclusive, fazia quadrinhos sem o machismo instalado da maioria dos quadrinhos. A Alice fez uma mulher que dizia não. Que é Afrodite, né, o nome dos quadrinhos. Então, dentro da própria Grafipar, você teve movimentos de recusa. Eu acho que hoje está mais claro para nós, né,
Mas algumas revistas chocam. Você diz, meu Deus, é um estímulo à violência. E aí entra toda a dubiedade da questão, né? As pessoas dizem, tem que delimitar o que é erotismo, pornografia. Não resolve, não é essa a questão, né? É tanto que nem é o que a gente olha, né? Mas eu acho que tem esse olhar empreendedor dele mesmo, de ver uma oportunidade, né? Não sei se no começo, apesar que tem, né, o feedback ali dos banquinhos e tudo mais, mas acho que vê uma oportunidade de investir nisso. Quando ele muda, né, para Penthouse, como o Zé falou, é porque assim, a gente tá falando da Rose e da Ponto de Conta, eram revistas de bolso, né, Zé? Que eram revistas 20 por 13, acho, ou 14. De bolso, bem eram baratas, revistas pequenas, né, baratas. Então, você podia esconder, né? Isso, perfeito, porque já é pequena, já é de bolso para isso, né? Mas a Penthouse é uma outra jogada, né? Porque é um universo muito maior, né? Então, assim, eu acho que a grandiosidade, Ju, tá nisso, né? Tá numa aposta que foi feita, mas o legado, eu acho, que tá, né? Era uma aposta muito comercial, mas que eu acho que tem reflexos muito importantes dentro de uma comunidade que estava invisível, né? Que não tinha, não podia ser ouvida. Eu brinco muito, né? Às vezes com os alunos, né? Hoje é muito fácil você ter uma dúvida e procurar na internet. Sim, o Google te responde, né? Mas e lá, né? Em 80, na década de 80, né? 70, com quem que você falava? Com quem que você perguntava? Então, assim, era um acolhimento que supostamente a gente não, né? Supostamente aquele grupo não encontrava na sociedade. Eu acho social muito importante. Acho que a gente está consolidando o legado, mas acho que já aparece, por exemplo, a questão da Maria Erótica, que era a revista do Cláudio Seto, que está sendo estudado pela Mariana agora Escavacinho, nossa mestranda, né? Também é desse grupo. Essa revista é um marco da história do quadrinho brasileiro, né? As ilustrações são lindas. São lindas. Então esse foi um aspecto importante. O aspecto libertário de dialogar com o movimento do desbunde e ver que os militares tinham essa relação duvidosa com a pornografia. Era uma afirmação da masculinidade, ao mesmo tempo que as pessoas usavam dessa afirmação dele para afirmar a liberdade do corpo, né? Que o corpo precisa também estar livre e se expressar. E esses grupos minoritários, né, André? Saber que a lesbianidade e a homossexualidade foram tratadas em plena ditadura e acolheram pessoas que estavam vivendo aquela chuva de masculinidade. Sim. Quem viveu aquele tempo sabe, eu sei como era entrar no meu colégio de manhã, que eles faziam fila, que você olhavam se a tua meia era preta e te mandavam embora se não fosse, olhavam a gola da sua camisa, se estava suja, e quem não tinha mãe ou qualquer coisa. E era esse esquema, tinha aula de USPB. Então, era um momento assim de muita afirmação daquele olhar de masculinidade. E foi dentro desse movimento, não sei se vocês sabem, foram os militares que incentivaram os motéis no Brasil. Por exemplo, tem já um livro, reportagem sobre isso. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal recolhia esses materiais, tinha censura das novelas e tudo mais. Mas foi na periferia desse movimento de repressão, numa cidade que estava começando a se tornar importante, né? Os anos Lerner tinham se consolidado, mas Curitiba estava fora do eixo. Né? E foi fora do eixo, a Graphic Park conseguiu crescer no vaso. Né? Sim. Bom, eu acho que para fechar todo esse círculo, acho que a gente poderia voltar no contexto da ditadura. Eu queria pedir para vocês como vocês veem o significado dela na imprensa e falando também sobre a importância da pesquisa da memória, né, já que a gente falou desse processo de apagamento de tudo que a ditadura causou, todos os impactos dela na imprensa e na vida das pessoas também. Queria que vocês relacionassem. O que vocês acham que a ditadura significa hoje para a gente, se o significado dela está sendo apagado e como que a pesquisa da memória e do jornalismo pode contribuir para impedir esse apagamento? Puxa vida, eu acho que não pode, que é importante, acho que não, né? Para mim é evidente que toda vez que a gente, como o Scarmeta, que dava saltos dizendo como é que vocês esquecem, eu nunca sei se o brasileiro tem a virtude ou não do esquecimento, né? Da maneira como, vamos para frente, vamos olhar para trás, mas as coisas permanecem, eu acho que tem muita... hoje, por exemplo, vou dizer uma coisa para você, Rodrigo, discutir a Graphic Park se tornou difícil por ser história, porque a gente está vivendo um apagamento. A Miriam e eu escrevemos um artigo, é um apagamento programado
sabe? Assim, parece que esqueçam isso, deixa pra lá, já deu, né? Para que isso, mexer com isso? Não tem tantas novas demandas, né? Então tem uma ideia de descontinuidade histórica que está vingando. E o fato de que nos tempos de hoje a discussão sobre a pornografia, sobre o erotismo, ela nos grupos identitários ela encontra muitas dificuldades de vingar. As pessoas rejeitam imediatamente essa discussão porque isso tem que ser apagado, isso tem que ser cancelado, né? Essa história. Mas assim, puxa, esses corpos que se expressaram lá, que tentaram encontrar sua liberdade lá, essas pessoas estão aí hoje, são pais e avós de vocês, né? E foi uma forma de resistência também a tudo aquilo que a gente estava vivendo. Então, eu acho uma pena e sinto a dificuldade. Muitas vezes eu digo, não vai passar, eu não vou conseguir entrar num congresso que é esse tema que as pessoas não vão achar interessante. A gente só entra lá no campo das sexualidades. Ou onde vai encaixar, né? Vai encaixar. É impressionante. Mas já foi, isso é passado, né? Mas eu digo, o papel da academia é também historicizar, tombar, oferecer subsídios, inclusive porque ela tira um pouco da caretice de Curitiba também, gente, a cidade que é vista, foi aqui em todos os lugares, os movimentos libertários estavam lá e passam mas está difícil. Veja o caso da dificuldade das pessoas em verem o Pobres Criaturas, né? Vem o filme como, para que aquelas cenas de sexo estão lá fazendo, né? Eu acho uma discussão interessante como ficou mais difícil falar disso agora do que seria em 1980, né? Ou menos mesmo 1990. Sabe que eu não mostro mais os filminhos da vida como ela é para os alunos em sala, eu mostrava do Nelson Rodrigues e causa um impacto impressionante. E eu digo, gente, passava no Fantástico. Eu não quero dizer que o mundo de hoje é melhor. Eu acho que tem um outro filtro que tornou mais difícil esse tipo de estudo, sabe? Porque ele não tem uma bandeira, ele tem um enigma. Ele tem um enigma que é entender como que as pessoas disseram não à ditadura num espaço em que a ditadura mandava e desmandava. E a gente tem esses recados, essas mensagens dentro da garrafa, que os editores mandaram no artigo que a Agnes achou, no que a Monique encontrou, no que o André está encontrando, quando está lendo e diz, meu Deus, isso aqui está aqui, isso é uma mensagem cifrada de alguém que está dizendo, eu vou ser o que eu quero ser, eu vou ter minha identidade, né? E acho que, como o Zeca falou, né, incomoda até hoje, né? Assusta até hoje, né? Sim. Tanto que a gente vira e mexe, a gente encontra depoimentos, a ditadura não existiu. Isso. Gente, esse discurso existe até hoje, né? Então, eu acho que é o melhor caminho, né? Apesar de toda essa potência que a gente encontra nessas revistas, né? Eu acho que tudo que incomoda vale a pena a gente ir atrás, sabe? Acho que isso tem muito da investigação, tem muito do jornalismo, né? A gente quer ir atrás. Porque se incomoda, vale a pena. E a gente já conseguiu desmontar a ideia inicial de que o Paraná não fez nada e assistiu a ditadura de braços cruzados. Nossa, 40 entrevistas. Isso que a gente não acabou ainda. A gente continua fazendo já dois fora os livros, reportagens e tal. Em todos eles vai aparecer. Não quero deixar de citar a Ana Sens, né, que hoje vive na França. Nossa ex-aluna aqui, a Ana fez como que era nos bares, como que eles se encontravam no bife sujo, como é que eles falavam, olha, não passou tal matéria, não sei o que lá, faz isso lá no teu jornal, vamos mandar para a imprensa alternativa, que é o que eles dizem que era a maneira de, né, mandar para os jornais alternativos, para eles fazerem, e era numa mesa de bar, muito pouco estudada a sociabilidade, por quê, gente? Numa boa. O olhar marxista não considera essas coisas importantes. Ele considera importante quem estava no poder, quem não estava. E a gente está trabalhando com a história da vida privada. A revistinha escondida embaixo do colchão, para a mãe não ver. Entendeu? Deixar a tua gaveta de meia e cueca bem arrumada, porque era lá embaixo que estava. Daí a mãe não achava. É da vida privada que a gente está falando. A gente está falando de uma revolução silenciosa, não de uma revolução. Agora, eu acho que muita gente que foi para a rua também, porque talvez tenha lido a revistinha da Grafipar, né? Então é um pouco por aí. Eu acho que a gente desmontou tanto de que a imprensa paranaense não reagiu, em nome de nossa Teresa Urban, não podemos repetir essa ideia, e que o leitor, o Desbunde foi um movimento, aqui também, de homens e mulheres de imprensa e de leitores
que compraram essas revistas nas bancas e que leram. Vocês falaram da produção, só posso acrescentar um negócio. Claro. A história da produção das fotos que eles faziam aqui é uma das coisas mais hilárias, davam Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, porque quando eles vão para Penthouse, né, eles têm que chamar um Duran para fotografar, né, uma coisa. Uma agora produção, aqui, né, muitas fotos eram feitas na casa do Nelson Faria, entendeu? No quintal, no apartamento. Meninos que ele falava, dizia, você quer posar nu numa revista, dava um dinheiro para ele, né? Ele estava lá, lógico, hoje muita gente dizia que coisa reprovável, isso é uma agressão, uma invasão, mas era a maneira como eles faziam para mostrar um corpo masculino, para falar daquele desejo, daquele tipo de desejo. E se a gente não entender o lugar do desejo na ordem do mundo, realmente tudo isso é inútil, né? Mas o desejo está lá, as pessoas queiram ou não. É muito legal, aquilo que você falou, né? O que incomoda nos importa, né? Trazer isso que vocês falaram, né? De desconstruir alguns clichês, algumas imagens pré-estabelecidas e chegar nisso que é do cotidiano, né? Aquilo que o Walter Benjamin fala, né? De escovar a história a contrapelo, né? E desocultar coisas aí que pareciam desimportantes, né? Eram ditas como desimportantes. Então, assim, muito legal ver os pesquisadores trazendo isso, né, à tona. E, como a gente está chegando aqui no final do episódio, a gente quer agradecer a presença de vocês, né, com esse assunto que nos ilumina para olhar a vida, né, e as coisas assim de uma forma diferente. E também a gente queria pedir para vocês uma sugestão de um livro, de uma série ou de algum outro tipo de conteúdo que as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, às vezes querem se aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto. O que vocês indicariam? Bem, eu acho que eu vou indicar, já que eu tô me aproximando muito do grupo Dignidade aqui em Curitiba, né? E eles estão me ajudando muito nesse processo de contato com a Rose ali. Né? Eles até estão tendo esse contato com o Padrella para conseguir formar ali pegar todas as edições, que o Padrella também tem muitos pontos de encontro. Mas acho que eu indicar mesmo o Instagram. Eu posso indicar o Instagram, pode ser? Mas acho que o Instagram do Grupo Dignidade, porque constantemente ali eles estão divulgando, né, várias oficinas, né, voltadas para a comunidade LGBTQIAPN+, né, oficinas, cursos de línguas também. Né, além disso, eles também têm eles estão criando aí eles têm um CEDOC, né, que eles têm várias produções, assim como a Rose, assim como o Lampião da Esquina eles também têm. Então, assim, acho legal acompanhar um pouco do trabalho deles, porque constantemente eles estão aí divulgando, né, o trabalho que eles... É um grupo grande aqui, né, em Curitiba, então acho legal o pessoal acompanhar. Acho que tem várias... Para quem é da comunidade, mas não é, acho que é um grupo que é legal a gente acompanhar para ver o que está acontecendo em Curitiba e que tem esses espaços, né? Tanto que vão ser meus parceiros aí da minha tese do doutorado. Grupo Dignidade. Grupo Dignidade, isso. Criado, né, em Curitiba, nascido aqui, Tony Reis, né? Eu tô tão bairrista hoje, né? Será? O Tony Reis, né, e o David, que criaram. Já são mais de 25 anos, né, de resistência e de documentação, de produção de cartilhas, de agregar e abraçar, né, é uma aliança hoje, porque estão lá a ONG das trans, a ONG dos negros homossexuais e tal, então tem muita... E constantemente eles estão fazendo bate-papos, rodas de conversa, porque é isso, eu acho que a gente, né, dialogar, a gente entender o que está acontecendo na sociedade contemporânea, também olhar para trás para a gente pensar o futuro, né? É muito difícil a gente pensar o hoje e o futuro se a gente não olha para trás também, né? Sim. Então acho que é a minha indicação para vocês. Eu acho que eu tenho uma lista assim, de mais ou menos 20 filmes sobre a ditadura produzidos no Brasil, todos muito, muito interessantes, né? O ano que meus pais saíram de férias, por exemplo, a ditadura vista a partir de um menino, né? Que os pais vão para a luta armada do Cal Hambúrguer. Estou aqui quebrando a cabeça por do que eu mais gosto, que é o do Beto Brant. Me deu um branco aqui o nome do filme, que mostra como a ditadura entrou. E aí é o problema, quando ela vai para dentro das pessoas e os 4 torturados vão atrás do torturador anos depois, né? Acho esse filme sensacional, desculpem o lapso de memória que me deu, mas eu ainda vou indicar uma coisa muito maior, que é assistir Anos Rebeldes.
Gente, em uma homenagem a esse brasileiro incrível que foi o Gilberto Braga, né? E que fez o Anos Velhos, que a gente consegue perceber toda a trajetória do que era ser jovem nos anos 60, da descoberta da sexualidade, da descoberta da política, de ser brasileiro, né, de encontrar o seu lugar nesse país que sofreu esse golpe, esse retrocesso que foi a ditadura, por qual a gente até hoje tem todos esses resquícios aí, né, da mentira, do apagamento, da violência. Então eu sei que é muito longo, né, mas eu amo, né, I Love You Baby é uma música para chorar, né, que é um dos grandes temas da minissérie, né, então acho que vale a pena. E de livros sobre a ditadura, eu gosto muito do 1968. Já li com os alunos o livro do José de Ventura. Para minha surpresa, teve uma aceitação enorme, apesar de eles não saberem quem é Maria Lúcia Dal, e as pessoas que aparecem no livro, eles ficaram encantados, que é um livro que começa com uma festa de Réveillon, né? E vai. E agora também... Eu acho ainda que O Que É Isso, Companheiro é um livro que merece ser lido, porque senão a gente fica só no sagrado da coisa. O Fernando Gabeira fez uma crítica à luta armada. No Crepúsculo do Macho, que eu já disse que é um dos livros que eu quero levar para uma ilha deserta, que é um livro de estimação, foi muito importante para mim ler, ele dizendo que a guerrilha, a luta para ele, só fez ele ficar longe das pessoas que ele amava. Mas ele não deixou de ser um grande, o Fernando Gabeira, ele continuou sendo um grande brasileiro, mesmo ele fazendo uma crítica àquele movimento, né? Uhum. Mas acho que o que é esse companheiro ainda, tanto o filme como o livro merecem ser lidos, assim. Acho que é um livro brasileiro importante. Tem um livro interessante que é o Viagem à Luta Armada. Eu acho que é o Otávio Paz, se não me engano, agora me deu outro branco, que é a história também dos conflitos dentro dos aparelhos, né? E por fim, 1968, abaixo de ninguém menos que Teresa Urban. A Teresa sempre dizia, eu que não posso chorar agora, falar da Teresa, ela sempre dizia que ela tinha perdido a fé na juventude. Ao mesmo tempo, ela vivia cercada de juventude. Os eco-berrantes, aqueles meninos que faziam protestos ambientais, faziam reunião na casa dela, né? Ela ligava dizendo, você conhece um jornalista para trabalhar comigo, mas vê o que você me manda. Porque hoje em dia eu acho que acabou. E depois ela ligava dizendo, que maravilhoso esse guri. O João, eu voltei a acreditar na vida, porque você me mandou essa pessoa. E ela escreveu 1968 abaixo para os jovens. Né, com quadrinhos do Guilherme Caldas, e é um livro que é um testamento dela sobre a fé na democracia, sobre a importância de se movimentar no mundo, né, de não passar pela vida a passeio, né, assim, né, como ela dizia. Então eu acho que 1968 abaixo é um quadrinho. Um dos personagens secretos do livro é a Teresa Urban, né, que está lá, como o Marés e outras pessoas que a gente conhece da cidade, que estão ali retratadas. E é um livro para os jovens, mas é um testamento de uma mulher que lutou até o fim, né? Até o fim mesmo, por um país que não seja babaca, né? Seja um país justo e tal. Muito legal. Eu sei que foram muitas coisas, mas fica aí as dicas, né? Beleza. Bom, gente, o Bate-Pop AE Ciência em Play é um podcast da Agência Escola, UFPR. Para encerrar, a gente gostaria de agradecer ao Departamento de Comunicação da UFPR, o DECOM. Todo o nosso trabalho aqui foi possível graças ao apoio dele, que disponibilizou o estúdio e a estrutura. A gente queria agradecer também ao UFPR TV, que também cedeu equipamento para a realização do nosso episódio aqui hoje. Bom, quem apresentou o episódio do Bate-Pop de hoje ao meu lado foi a professora Juliana Barbosa. Eu sou o Rodrigo Matana e eu espero vocês no próximo episódio do Bate-Pop AE Ciência em Play. Tchau! Foi. Que ele congela, né? Pode respirar. Ai, gente.